estamos aqui para estar gravando esse vídeo para vocês, casais. Vou estar contando um pouco da nossa experiência, assim, como casados. Hoje nós temos 25 anos de casados, mas para chegar aonde nós chegamos foi muito doloroso, foi muito sofrido. Eu fui uma mulher que perseverei muito sobre o meu casamento e eu creio, né, você que está assistindo hoje, se você está passando por alguma dificuldade, que nós possamos estar abençoando o casamento de vocês, o lar de vocês. Muitos anos atrás, eu junto com o Joe, assim, nós éramos casados de novos, então a gente passou por muitas tribulações no nosso casamento, né, onde ele vivia uma vida de solteiro, onde ele não conseguia ver que ele era um homem casado. Ele tinha muitos amigos e nisso ele vivia saindo e voltava às vezes do outro dia. Ele ficava 3 dias fora de casa para depois ele ir para nossa casa e eu aguentando, né, firme. Isso quando nós fizemos 7 anos de casado, nós já tínhamos tido várias separações na nossa vida. E para tentar resumir um pouco, a nossa última separação assim foi a mais grave, né? Foi onde nós podemos conhecer um pouco de Jesus e deixar Jesus entrar no nosso casamento. A nossa última separação, ele tinha arrumado uma amante, e isso foi uma das amantes, né? Ele tinha arrumado uma amante lá no hospital onde ele trabalhava e foi algo muito sério, porque ele chegou a sair de casa, a morar com essa moça, né, com essa mulher, e virou ao contrário a nossa vida. E eu acabei sendo amante dele, porque a gente tinha que se encontrar às escondidas, a gente não conseguia se separar. E a gente se encontrava às escondidas praticamente todas as noites. Então o que ele fazia comigo, ele estava fazendo com essa moça. Mas agora era ao contrário, né? Tanto que os pais dele construíram em cima e foi morar em cima, e ele com essa mulher morava embaixo. E chegou um tempo assim da minha vida que eu falei que eu não iria mais aguentar. Teve um dia que eu cheguei na casa da minha sogra, eu encontrei ela tomando café, né, com o meu sogro, com a minha sogra, e naquele momento eu fui para cima dela, nós brigamos mesmo, e ali eu vi que não tinha mais solução para o nosso casamento. Então eu falei que eu não queria mais, que eu não queria viver mais aquela vida e que eu iria desistir de tudo. Ele conheceu o pastor, né? Acho que muitos que são antigos sabem do pastor Osiano. Ele conheceu esse pastor e pediu para esse pastor ir até a minha casa, porque, segundo ele, eu precisava de ajuda e ele não precisava de ajuda. E esse pastor foi com uma bondade lá em casa, eu até fui meio ríspida com ele. Quando ele chegou, ele falou sobre o nosso casamento, ele falou que Deus poderia restaurar. Eu ria dele, eu falei, não, Deus não vai restaurar, Deus não tem restauração mais para nós. Foram 7 anos a gente vivendo isso. E eu falei assim, olha, pastor, foram 7 anos e essa não é a primeira e não vai ser a última. Ele já fez isso várias e várias vezes comigo. E ali ele ficou insistindo, aí ele programou um jantar de casais e ficou insistindo para nós irmos a esse jantar de casais. Eu não morava mais com ele morava com a moça e eu morava sozinha no nosso apartamento. E falei com ele se ele queria ir, se ele tinha vontade de ir, ele falou que sim. E aí chegou no sábado, ele chegou em casa e fomos pro jantar de casais, né? E chegamos lá, foi algo assim tremendo, por isso que a gente valoriza muito, né, a rede de casais, a gente valoriza muito tudo que tem na igreja para os casais, porque foi chegar lá nesse dia, houve assim uma restauração muito grande, nem eu acreditei o que estava acontecendo conosco, né? E mesmo assim, nós saímos desse jantar de casais e fomos para um salão. E ali porque a gente bebia muito, a gente bebeu, a gente ficou lá praticamente a noite toda e depois fomos para casa. Aí no domingo, ele ficou comigo o dia inteiro. E eu até perguntei, você não vai para sua casa, né? Se a sua mãe vê, se a sua mãe ficar sabendo que você está aqui, ou a moça que você mora souber que você está aqui, o que vai acontecer? E ele olhou para mim e falou, não vou para casa, né? Eu
foi como eu te prometi ontem, eu vou restaurar nosso casamento, vou restaurar nossa vida. E nisso, chegou 6 horas, o horário do culto, ele pegou e falou, vamos pro culto. Aí eu olhei para ele e não acreditei que ele estava querendo ir pro culto. Eu peguei, fiquei assim descrente, falei, não vou, tô cansada, eu tenho que trabalhar. Nós ficamos a noite toda fora, eu bebi muito e eu preciso trabalhar amanhã. Aí ele chegou na quinta-feira, que o culto era domingo e quinta, ele falou, vamos pro culto? Eu não pensei 2 vezes assim, pra gente estar indo pro culto. Peguei a nossa filha, né? Na época nós só tínhamos a Tainá, peguei a nossa filha e fomos pro culto. Quando nós chegamos na porta da igreja, eu lembro como se fosse hoje, o pastor Oziano chorando, porque ali ele viu que Deus estava restaurando mesmo a nossa vida, nosso casamento. E foi isso que Deus fez, né? Foi tudo muito rápido, nós fomos pro encontro. Em uma semana, Deus tinha tirado a moça da vida dele, a mocinha foi até sido mandada embora do hospital onde os dois trabalhavam. Ela entregou a casa para minha sogra. Em uma semana, Deus restaurou, né, todo o nosso casamento. E eu quero falar para vocês, né, que por mais difícil que vocês estejam vivendo, né, por mais difícil seja a situação ao qual o seu casamento tem se encontrado, confie em Deus. Confie em Deus, porque Deus, ele é o Deus da restauração, ele é o Deus de cura, ele é o Deus de amor, né? Hoje Deus tem derramado muito amor sobre o nosso casamento. Deus nos presenteou, que hoje nós temos mais uma filha, que é a Ana Caroline. Então, assim, é muito bom ver o que Deus ele faz, né? O que Deus ele tem feito. Então, assim, Deus ele tem construído sonhos sobre as nossas vidas. Cada vez mais eu tenho amado mais, né, a vida do John Lennon, assim, e a gente tem buscado muito a Deus, né, que a gente venha ser fonte mesmo para abençoar muitos casais. Muitos casais, às vezes, já chegou a nós, assim, totalmente destruídos, né, e a gente pôde entrar com o nosso testemunho de vida. E é maravilhoso, né, quando nós deixamos o Senhor entrar. Então, neste momento, deixa o Senhor entrar sobre o seu casamento, sobre a sua vida, sobre a sua casa, né? Às vezes você está aí, né, mulher, desanimada, achando que o seu marido não tem jeito sim. Porque quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor ele entra, ele restaura. Assim como ele restaurou o meu casamento, né? Ele vai restaurar o seu casamento também. Amém? Isso aí, querido, graças e paz a todos. Bem, eu sou o John da Fabiana. Fabiana do Joe. É um imenso prazer estar podendo compartilhar nosso testemunho nessa rede de casais, ainda que nós não estejamos em comunhão, né, mas estamos ligados, né, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé. Eu queria ler um versículo que acredito que todos conhecem, que está lá em Hebreus 13, versículo 4, que diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado, puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Queridos, o Senhor colocou até um tema no meu coração sobre esse versículo, sobre esse momento, que é minha aliança preservada. Queridos, como a minha esposa falou, nós temos 25 anos de casamento, 27 anos juntos, 2 filhas, e para quem nos conheceu, né, no início do namoro, não iria imaginar que nós chegaríamos a 25 anos de casados. Não é? Foi muito sofrimento, foi muita dor, boa parte, né, por minha culpa, por minha irresponsabilidade, e isso só mudou porque Jesus entrou no nosso casamento, porque a gente permitiu que Jesus cuidasse do nosso casamento. Por mais que eu lutasse, eu não conseguia sair, né, daquela vida miserável, né, daquela vida irresponsável. E uma rede de casais, né, num culto de casais, numa igreja pequenininha, onde estava lá o pastor Oziano, o pastor Geraldo, que os antigos aí conhecem,
Ali eu pude entender o amor de Deus sobre a nossa vida, e deixei Deus cuidar do nosso casamento, da nossa união. E nós só estamos juntos até hoje porque eu entendi ao longo desses anos que a gente preservou, desde o início que Jesus entrou no nosso casamento, a gente preservou aquilo que Deus estava nos dando. E é isso que eu quero deixar para vocês. Preservar vem do verbo preservação, vem do verbo preservar, que é o mesmo de conservar. Conservar é evitar a destruição. Conservar, queridos, é você... Se a gente pegar o casamento, a união, né, independente do tamanho da casa, você vai para uma casa e você faz ali o quê? Você pinta aquela casa, você reforma aquela casa, você compra ali os móveis. Mas com o passar do tempo, é natural que aquela parede que foi pintada, ela venha se sujar, ela não venha ficar mais tão bonita como estava pintada de novo. Aquele móvel que você comprou novo, ele vai começar a arranhar, ele vai começar a se deteriorar, não é? O tempo passa, não é? A casa mesmo, se você não limpar a casa todos os dias, vai vir a sujeira. E o que é que você tem que fazer? Você tem que varrer essa casa, você tem que passar um pano nessa casa, você tem que cuidar desse móvel que você comprou, não é? A parede, de tempo em tempo, você tem que fazer o reparo, né, nessas paredes, você tem que pintar, né, tudo isso de novo. E por mais que o tempo passe, não é? Todos de fora, quando vê essa casa, por mais antiga que ela seja, aquele móvel de repente não foi trocado, né? Está muitos anos ali, aquele sofá, aquela cadeira, mas ele está conservado. Ele é antigo, ele é velho, mas ele tem aparência de novo. E é isso que Deus, ele quer da nossa união, do nosso casamento. Nós temos 25 anos de casado, mas graças a Deus, né, todo mundo de fora que vê, não é? Tem nós como exemplo, não é? Vê nós como namorados até em algumas situações, porque nós somos apaixonados uns pelos outros, não é? E tem muito casamento aí, eu tenho um lema dentro de mim que 99% dos casais que estão separados hoje não é falta de amor, mas é porque não soube preservar essa união, esse casamento. Não soube conservar aquilo que Deus uniu. E aí foi se estragando e rompeu. Então, queridos, não permita que o tempo do seu relacionamento venha se estragar. Não permita que esse tempo venha esfriar o amor. Porque eu sei que você ama a sua esposa e eu sei que você ama o seu esposo. Deus, queridos, ele ama o casamento. Deus, ele ama o marido e a esposa, os seus filhos, a família. Deus, queridos, ele quer cuidar do seu casamento todos os dias, mas a obrigação de preservar, de conservar o seu casamento é sua. Então, de tempo em tempo, limpe, tire toda a sujeira que possa entrar no seu coração. Pinte novamente as paredes do seu relacionamento. Se for necessário, mude a cor, mas pinte novamente. Nunca se esqueça, né, de trazer às vezes um bombonzinho, que seja uma bala. Nunca deixe de dizer para sua amada o quanto você o ama, o quanto ela é importante para você. De vez em quando eu digo para a Fabiana, eu já disse para você que eu te amo hoje, não é? E ela a mesma coisa para mim. Então isso, queridos, é conservar o casamento. Lembre-se, Deus, ele quer cuidar do seu casamento, mas a obrigação de preservar ele é sua.
cuidando e protegendo ele. É isso que Deus, Ele quer de você. Se você se encontra numa situação meia difícil no seu relacionamento, chame Jesus Cristo para entrar, mas entrar para valer. Diga para Ele: Deus, cuide do meu casamento, perdoa os meus erros. Converse, diga um para o outro aonde está o erro e deixa Deus cuidar. Mas também diga: a partir de hoje eu vou preservar, eu vou conservar essa bênção que Deus derramou sobre o meu casamento, sobre a minha união. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus ele seja mesmo o centro da atenção do seu casamento e que ele entre mesmo. Convide o Senhor para entrar sobre o seu relacionamento, que grandes coisas o Senhor ele fará sobre o seu casamento. Assim como houve a restauração sobre o nosso casamento, nós profetizamos também a restauração sobre o seu casamento. Profetizamos nesse momento que o amor seja derramado sobre a vida de cada um de vocês, Que o Senhor ele venha abençoar vocês, cada vez mais e mais. E confie no Senhor, confie no Senhor que tudo Ele fará sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a vida dos teus filhos. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amém.